Olá, hoje começaremos mais uma série de videoaulas transmitidas pela TV e web da TVTech, mais uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí. Cursos voltados para a sua carreira fazem parte do nosso catálogo, seja em mídias digitais, produção audiovisual ou empreendedorismo. E nessa série de videoaulas, quem vai compartilhar seus conhecimentos da área de gestão de pessoas, tecnologia e inovação é a professora Márcia Malheiro. Seja bem-vinda, professora. A Márcia é palestrante, referência em grandes congressos e eventos internacionais, como a SPTech Week e outras áreas de tendências, mundo digital e consumo, gestão de pessoas e inovação. Ela é especialista pela FGV em gestão, estratégia e econômica em negócios, MBA em tecnologia para negócios na PUC e branding pela ISPM, certificada em marketing digital de alta performance pela ComSchool International e direito na Universidade Paulista. É professora também em várias instituições. A Márcia também faz parte do corpo docente aqui da TVTech Cursos. Professora Márcia, seja muito bem-vinda às nossas videoaulas pela TV e web da TVTech Jundiaí. Olá, Pri, muito obrigada pelas suas boas-vindas. Eu também dou as boas-vindas junto com você, Pri, para esse pessoal que está nos assistindo na oficina de LinkedIn. É um orgulho levar até vocês todo o conhecimento que a gente pode dentro da TVTech. Muito bem-vindos. Vamos lá, mãos na massa para a oficina de LinkedIn. Pessoal, antes de falar de LinkedIn especificamente, vamos trabalhar com cenários e tendências. É importante que a gente entenda para o nosso posicionamento digital dentro das mídias, se sejam elas quais forem, que nós possamos entender o que está acontecendo no mundo em que estamos inseridos. Então, vou conversar com vocês um pouquinho. Vocês já me viram, já foram apresentados, aí a Pri gentilmente já colocou. Eu deixo aí uma breve apresentação carinhosa para vocês. Um QR Code, tá? Para vocês aproximarem, a gente já começar a se conectar lá no LinkedIn. E um pouquinho do que não está no LinkedIn, antes de eu falar de cenários e tendências. Bom, eu adoro caminhar, adoro cores, então vocês veem que as apresentações são alegres, gostosas, assim como aqui tudo na TVTech, que você pode conhecer em vários cursos. Eu adoro música, óculos diferentes, anéis, então vocês veem, né, que minhas mãos têm muitas coisas. Então, assim, é um pouquinho para a gente se conhecer. E a gente vai falar disso que se chama empatia digital. Conhecer um pouquinho do que não é só currículo, né? Mas as habilidades e o que a gente traz no nosso DNA. Na aula de hoje, a gente fala de cenário global, importância das mídias digitais, comunicação e posicionamento de marca pessoal e profissional. Então, vamos lá? Pronto para começar o seu posicionamento digital na oficina de LinkedIn. Pessoal, parem para pensar um pouquinho. Qual é o olho clínico que você está dando para o seu posicionamento nas mídias digitais, seja elas quais forem, tá? Mas vamos pensar um pouquinho em LinkedIn depois, porque é aqui que a gente vai falar dessa rede que interliga milhões de profissionais e que a gente está trabalhando no network e engajamento. Então, veja em que cenário a gente está, como é que a gente está se entendendo com as novas gerações, num cenário pandêmico, né, infelizmente, mas que a gente tem que conversar e tem que se falar com muita tecnologia e quais os benefícios que a gente pode ter desse grande cenário que estamos envolvidos. Então, para pensar aquilo que já ficou para trás, que não nos serve mais e como é que você se comunica hoje. E é isso, estou falando para você de tecnologia assim. Puxa, Márcia, não sou tão tecnológico assim. Não tem problema, mas que você tenha alguma noção do que está acontecendo no nosso mundo. Então, desde a transformação digital, os benefícios para a saúde, benefícios para os novos negócios e tudo mais que a gente pode ter se nós entendermos um pouquinho de gestão de pessoas, a nossa profissão, nossas competências, habilidades, que vocês tanto ouvem falar por aí, hard and soft skills. Em inglês, gente, muitos termos são usados, mas nada mais é que as suas competências técnicas e as suas habilidades. Então, olhe um pouquinho todo esse cenário e vamos ver como é que você está se comunicando com o seu interlocutor.
Aprender também que vale levar em consideração que nós temos diferentes culturas nas quais estamos inseridos. E aí vocês vão ver, quando a gente começar a oficina, mão na massa, que vocês precisam levar em consideração. Então, a localização geográfica, a língua que está ao seu LinkedIn, como é que você se coloca e como é que você gera empatia diante dessas diferentes culturas. Porque, afinal de contas, a tecnologia possibilita não fronteiras diante dos novos negócios. Então, além disso, de você aceitar e praticar a escuta ativa, pense também que você tem diferentes gerações trabalhando juntas no mesmo ambiente de trabalho. Então, não só mais falar dos milênios, que são incríveis. E vamos parar de criticar, né, gente? Porque uma coisa mais... Não tem por que criticá-los, a gente tem que trabalhar assim. Inclusão, diversidade, pouco importa como a pessoa acredita em alguma magia, né, vamos chamar assim, tem a sua crença, tem os seus valores, tem a sua orientação sexual e tudo isso pouco importa para um trabalho quando ele é bem desenvolvido. A gente quer mesmo, é gente boa trabalhando no nosso time, não é verdade? Então, procurem sempre trabalhar com a inclusão das gerações, da X, da Y, da Z, de todas elas, da Alfa, para sempre estarmos conectados. Equipes diversas sempre entregam resultados surpreendentes. E olha, traz valor agregado sim para o seu negócio, para o seu produto e ajuda muito vocês a terem competitividade no mercado. Então, um pouquinho de cenário aí que a gente está falando nesses poucos minutinhos aí da nossa aula e que a gente depois vai considerar para a construção do nosso LinkedIn, ok? Como eu falei para vocês, olha que legal essa imagem, né? A gente tem desde o pequeno, do maior, cor diferentes. E, gente, que gostoso ter essa possibilidade de conviver com outras pessoas. Então, o que seria de todos se falássemos só do azul? A gente tem novas possibilidades. E é isso que vocês têm que enxergar como o LinkedIn, uma rede de relacionamento, de networking e de novos negócios. Sim, novos negócios. E a gente vai ver tudo isso nas nossas aulas. Olha, o mundo mudou, eu sei que a gente está em pandemia, né? Mas assim, o que há de se fazer? É tudo novo. Acho que respeito vale para todo mundo, não é verdade? É tão bom quando a gente é acolhido. E por que não ter esse acolhimento quando nós estamos falando na mídia digital? Dá para fazer isso, Márcia? Dá sim. A gente vai ver. Bom, professora, gostei muito do que você já mostrou nesse pouquinho de aula. Obrigada. Antes que você se aprofunde ainda mais, qual é a melhor mídia? Olha, Pri, não existe uma receita de bolo, sabe? Não tem uma melhor mídia. Eu sempre falo para os meus clientes, para os alunos, que assim, vamos adotar a mídia que melhor você se relaciona com o outro. Aonde está o seu mercado? Aonde está o seu objetivo? Então, veja, de repente, você tem uma boa conectividade dentro de um WhatsApp, tá? Que muita gente já usa. Ou um CMS, eu nem estou falando ainda, né, Pri, de Instagram, de LinkedIn, de Facebook. Por quê? Porque você tem que entender aonde está o seu público e qual a melhor maneira que você se comunica com ele. Então, eu acho que fica um recadinho assim, Pri, não existe uma mídia ideal, mas sim existe mídias mal utilizadas. Percebe a diferença, Pri? É isso que eu quero transmitir para o pessoal. Não se culpe se você não está em todas as mídias, mas que você seja assertivo na mídia que você está com o seu público. E, professor, o que eu preciso fazer para ter uma boa gestão no meu LinkedIn? Olha, Pri, gosto muito de falar da coerência, da congruência e da constância. Então, perceba, é importante que você tenha uma comunicação sempre constante. Vamos supor, vamos pegar um exemplo prático. Se você faz um post e dali a 1 mês, 2 meses você vai fazer outro, a pessoa vai esquecendo. Nós tivemos um mundo hoje de muita informação, a tecnologia nos proporcionou esse leque de opções. Então, que tenhamos uma constância, uma imagem sempre coerente, congruente com o que você realmente é. Como fazer isso? Então, sempre estar aconselhável, né? Claro que não temos todos os dias maravilhosos, mas assim, que tenhamos a coerência com a nossa imagem do que somos. Então, como falamos, como nos comunicamos, o tom de voz, até no e-mail, sabe? Porque a gente tem que ter cuidado como a gente fala e como a gente se comunica. Então, quando a gente tem transparência, sermos nós mesmos, parece que a gente ouve muito isso, mas na prática parece ser mais difícil. Falem com naturalidade, errar
acontece. E se você errou, só erra quem está fazendo. Então, procure a sua mídia. Dica, Pri, acho que a gente pode fazer uma análise SWOT, que nada mais é que assim, colocar suas forças, suas fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Avalie isso, veja o seu público e comece a trabalhar a mídia com constância e coerência com a sua imagem e o seu DNA. Obrigada, professora. Vamos seguir. Imagina. Bom, então eu trago essa foto, uma brincadeira, obviamente, né, pessoal? Mas como é que vocês estão se comunicando? É muito importante a comunicação. Como a Priscila me falou agora e a gente estava conversando, o tom de voz, o seu e-mail, o seu WhatsApp, como é que você coloca o texto, as imagens que você publica nos seus posts, seja no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em qualquer uma dessas redes que você se comunica. Então, assim, fica a dica, se você está procurando se recolocar no mercado e tem um posicionamento digital ainda que não está definido, sua mídia pessoal, com a mídia de trabalho, para um pouquinho, repensa, vale a pena. É um exercício que vai te trazer muitos benefícios, a assertividade. E leve em consideração todos esses pontos que a gente está conversando. O cenário atual, a cultura que nós estamos inseridos, o público que você vai lidar, a persona. Dá uma olhadinha nisso, a gente também tem muitos cursos para você se aprimorar cada vez mais aqui na TVTech. Mas você também pode olhar na internet. Dá uma olhadinha, constrói uma persona para o seu público. Qual o market share que você quer abraçar? Qual é a fatia de mercado que você pretende? E aí a gente vai falando nessa jornada profissional dentro do LinkedIn. Vamos em frente? Aqui eu coloco essa imagem porque eu acho bem bacana. Eu adoro trabalhar com cores e imagens que digam alguma coisa. Para cada um de nós, elas representam algo. Então, quando você trabalha sozinho, fica um pouco, assim, é bacana, mas tem tudo ali de uma mesma cor. Dá uma olhadinha o que todo mundo está fazendo, como que está, como é que você se destaca dentro do seu posicionamento digital. Talvez quando você tem uma visão de outro ângulo, de cores, de luz, de coerência, de tom de voz, de sensibilidade, você começa a transmitir uma empatia maior e a comunicação com o seu público fica mais tranquila. Talvez quando você olhe de uma perspectiva diferente, você possa ver que dá para trabalhar com equipes multidisciplinares. É isso mesmo, é a realidade que a gente está vivendo. Esse é o cenário. Então pense que para trabalhar numa plataforma do LinkedIn, que você vai ter uma possibilidade de grande networking, vamos um pouco misturar essas cores, Essas cores são as pessoas, as diferentes profissões, competências técnicas, habilidades e que podem ser trazidas como uma vantagem competitiva e de engajamento dentro do seu LinkedIn, porque você tem pessoas diferentes que podem contribuir e empresas que gerem novos negócios para você e novas possibilidades de transição de carreira ou de um novo posicionamento no mercado que você vem desejando há tanto tempo. Então, pessoal, é isso. Vocês têm novas cores para trabalhar, para se engajar e trabalhar no LinkedIn. A gente hoje falou sobre um pouquinho de cenários, de tendências, de tecnologia, de cultura, de gerações, para que você possa construir o seu posicionamento digital. A oficina de LinkedIn passa por essa consciência da nossa marca pessoal profissional. E nas próximas aulas a gente vai construir um perfil no LinkedIn. Já te dou uma dica, que é importante que você tenha à mão o seu notebook, o seu computador, e também deixe o seu smartphone carregado, porque isso vai facilitar muito para a gente construir o seu perfil no LinkedIn. Professora, eu não estou no LinkedIn. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, Pri, vamos lá. Você entra no LinkedIn, se cadastra e faz uma relação no papel mesmo, muito simples, viu, Priscila? Muito fácil. Coloque sua formação acadêmica, coloque os anos direitinho. Então, a gente às vezes esquece, Que ano que eu me formei, que ano que... Pega lá, faz um rascunho por ordem cronológica, tá? Da mais recente para a mais antiga e pode ir até o ensino médio, que tá legal, tá? Não tem problema. E depois você relaciona também a sua experiência profissional, os lugares que você passou, as atividades que você realizou nesses trabalhos, ok? E você vai depois pensar num texto que conta um pouquinho sobre você. Surpresa, não é? Mas é verdade. Faça um rascunho que você tenha um momento de contar de forma
simples, direta e bastante empática sobre a sua trajetória profissional. E conta um pouquinho, deixa isso preparado porque já é o primeiro passo para a gente ingressar no LinkedIn, Pri. Professora, então, colocar lá apenas o meu currículo não é o bastante? Olha, Pri, na verdade, é aconselhável que você utilize a plataforma para maior benefício seu. O LinkedIn não é só um currículo virtual e muitas pessoas se enganam pela falta de conhecimento e não há problema nenhum. E por isso que a gente vem aqui desmistificar esse uso do LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma de relacionamento, de network, de fomentar novos negócios e novas oportunidades de trabalho. E não só um currículo virtual. Claro que você vai colocar as suas competências, as suas qualidades, as suas habilidades, afinal de contas, essas foram as suas conquistas. E claro que todo empregador e a rede de networking quer saber de você sim enquanto profissional, mas não é só o currículo, precisa ter engajamento e a gente vai falar de posts também nas próximas aulas. Professora, eu ainda tenho algumas dúvidas. Eu tenho LinkedIn, não sou muito ativa lá nessa rede social, mas eu percebo que as pessoas postam muitas coisas. Falando de ética, o que eu posso postar ou não no LinkedIn? Pri, acho que a palavra de ordem é respeito, acima de tudo. Então, você pode se colocar, sim, nas opiniões que você tem, mas sem ofender ninguém. Isso não vale só para LinkedIn. Acredito que isso tenha validade para todas as mídias digitais. E lá no LinkedIn, é bacana você postar coisas que gerem engajamento, que gerem insights, que gerem um pinguinho lá de curiosidade do bem para as pessoas que estão acompanhando você. Então, o que a gente fala é que isso vai tendo adesão, engajamento, empatia e você vai conquistando. E também a frequência, Pri, que a gente já conversou hoje no início da nossa aula. Trabalhar sempre posts com engajamento, com frequência, que tragam assuntos relevantes de fato para as pessoas que estão acompanhando você. E compartilhar os posts e dar sempre os likes. Hoje o LinkedIn é uma ferramenta muito humanizada, sabe, Pri? A gente vai ver nas aulas. Então, essas são uma das possibilidades que o LinkedIn traz para a gente. Professora, eu posso postar lá no LinkedIn meu posicionamento religioso ou político? Olha, Pri, eu acho que você pode, mas de uma maneira respeitosa para com o outro. Se você tem uma crença religiosa diferente da minha, eu tenho que ouvir, eu posso até não dar um like, como a gente fala, mas eu não posso, dentro do meu ponto de vista como profissional e que eu aconselho os meus queridos alunos, não pratique o hater, né? Não pratique, não fomente esse viés de falar mal, de criticar, isso não é bacana, sabe? É desrespeitoso. Se você não quer que façam com você, não faça também para o outro. Isso vale no mercado digital. É uma ética, sabe? É respeito. Então, você pode se pronunciar sim, sem problemas, mas sem radicalismo. Outra coisa, professora, o LinkedIn tem a versão paga, né? Que é a versão premium. Eu posso usar a versão gratuita e ter os mesmos benefícios dessa rede de contato, de conseguir vagas de emprego também? Olha, é um pouquinho diferente, mas eu sempre falo para os alunos para testarem anteriormente. Na verdade, você tem o Premium, que é muito bacana, ele permite algumas funções dentro da ferramenta, mas para iniciar, comece colocando os seus posts, gerando engajamento, assuntos relevantes, comece a entender a ferramenta. Por isso a gente traz para essa oficina de LinkedIn, desde preencher o perfil, torná-lo campeão, como é a nomenclatura que damos, né, para o LinkedIn, e aí então você começa a entender. Depende do seu objetivo, vocês vão ver que a gente vai falar bastante sobre isso, Pri. Depende do objetivo que você tem, você deve ou não contratar o Premium. Toda ferramenta é interessante, mas ela deve ser bem aproveitada e bem utilizada. Professora, nós estamos chegando no finalzinho aqui da nossa aula. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais, mostrar lá para o nosso aluno que está em casa qual a importância de se manter ativo no LinkedIn e de ter aí esse controle, né, do que pode postar, do que não pode. Não é a mesma coisa que o Instagram e o Facebook, né? Ele não tem o mesmo propósito, é diferente. É uma linha profissional. O Instagram tem uma linha mais
solta, mais descontraída e que é muito gostosa. O TikTok já tem outra linha, o Facebook tem outra carona. Então, nenhuma delas, como eu te falei, Pri, está errada. Na verdade, são mídias que devem ser bem aproveitadas, como a gente falou agora da ferramenta do Premium. Então, conheça mais, entenda o seu público, para que você possa interagir melhor com cada ferramenta, com os benefícios que elas trazem. Aí sim, você vai conseguir vantagem competitiva no seu posicionamento digital profissional e também para os seus negócios ou serviços. Então, entenda e compreenda cada plataforma e o seu nicho de mercado. Ele traz sim vantagem competitiva. Aqui a gente está falando de oficina de LinkedIn porque é uma rede enorme que realmente entrega e traz o benefício do posicionamento. Se você trabalhar todas as ferramentas, traz o posicionamento mais assertivo e maior empregabilidade. Realmente é uma ferramenta que entrega muito, mas você tem que alimentar, como toda ferramenta. Muito obrigada, professora. Quero agora convidar o nosso aluno que está em casa para ver o resumo de tudo que foi visto hoje. Na aula de hoje, nós conversamos sobre um pouco do cenário que estamos inseridos e a importância do posicionamento digital profissional. Abordamos também como a comunicação pode ser assertiva por meio das mídias digitais. Falamos sobre a possibilidade de conversar com seus stakeholders, fomentar seu networking e viabilizar novos negócios. Que a empatia digital pode ser contagiante e que há meios de relações profissionais prósperas dentro de plataformas digitais. E vimos também que nós podemos realizar uma boa gestão do nosso posicionamento digital e decolar cada vez mais nas nossas carreiras. Espero que você tenha aproveitado bastante essa primeira aula e fique atento, não perca as próximas aulas porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Até a próxima!